nossas vidas, não é isso? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Reis, fica como você quiser, 19, do versículo 3 ao 18. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu companheiro, seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de uma pequena árvore, um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo dessa pequena árvore. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave, um vento leve, uma brisa leve e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que fazes aí ainda, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge Hazael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Que Deus abençoe assim a sua santa palavra. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Pode aplaudir. Que Deus abençoe assim a sua santa palavra. Gente, manhã do Dia dos Pais, manhã da família, e nós como igreja temos o privilégio de estarmos na casa do Senhor nesse dia. E muitas pessoas estão pensando que as coisas, por não estarem caminhando lá fora, da forma como nós às vezes queríamos que acontecesse, a vida parou, as coisas não estão acontecendo, não estamos mais performando como deveríamos fazer. Elias tinha acabado de experimentar os 2 primeiros versículos desse capítulo 19. A Bíblia diz que Acabe fez saber a Jezabel. Acabe era o rei de Israel. A Bíblia, alguns estudiosos o chamam de o rei frouxo. Jezabel era uma rainha má, e ele foi contar para Jezabel que os profetas de Baal, que ela cuidava com tanto carinho, haviam morrido por um dos maiores milagres que aconteceram nessa terra. Um dos maiores milagres da sua vida, Elias experimentou, porque fogo do céu e vitória sobre os profetas de Baal aconteceu mediante um ato de fé de Elias. Eles estavam zombando do Deus de Israel, e Elias se colocou ali à disposição do Senhor para vencer os profetas de Baal. Elias estava passando por um milagre
que nunca tinha acontecido na terra, tamanha grandiosidade. As pessoas estavam reconhecendo que o Senhor era Deus. Mas logo depois que Jezabel fez uma ameaça para ele, o cenário mudou. Tudo que era festa, tudo que era alegria, se tornou uma grande tristeza e um sentimento de perseguição. Quem aqui já sentiu um sentimento de perseguição? Quem aqui já num trabalho, alguém te perseguindo? É algo muito ruim, é algo que deixa a pessoa aflita, o coração temeroso. E Elias sentiu medo. Elias sentiu medo após ter enfrentado centenas de profetas de Baal. Elias temeu. Ele queria parar. Ele queria se esconder. Quantas vezes nós nos escondemos porque estamos com medo de enfrentar os problemas do dia a dia, enfrentarmos as situações, enfrentarmos os desafios e nos escondemos. Elias fez isso, mas Deus o instruiu, cuidou dele. Assim como Deus tem te instruído nessa manhã, assim como Deus tem cuidado de você, assim como Deus tem sustentado você e toda a sua casa, e o colocou novamente no caminho. Às vezes nós precisamos entender que Deus, Ele não perdeu o controle. Precisamos de, gente, Deus não perdeu o controle. As notícias podem ser as mais difíceis, as notícias podem ser desafiadoras. Desliga um pouco a TV, desliga um pouco o celular, desliga um pouco dessas notícias que estão trazendo pânico e pavor para as pessoas, e se apegue à palavra de Deus, que tem instrução para te colocar no caminho, para te colocar na verdade, para te colocar que o Senhor não perdeu o controle de nada. O nosso Deus não perdeu o controle, e Ele cuida de mim e de você. E o cuidado de Deus é tão lindo, é tão grande, que Ele nos dá sustento e nos dá direção. E foi isso que aconteceu com Elias. A lição aqui nesse texto, ela é clara. A lição nesse texto é clara, que não importa o que nós sentimos ou o que nós fazemos, faça o que precisa ser feito. Não importa o que você está sentindo, importa o que você vai fazer. Muitas pessoas ficam entravadas na depressão, porque não conseguem fazer o que precisa ser feito. Muitas pessoas ficam entravadas nos problemas, porque estão olhando para o problema, e aí não conseguem fazer o que precisa ser feito. E nessa manhã, a palavra de direção para o nosso coração e ao tema dessa mensagem: não pare, prossiga. Não pare, prossiga. Não pare, viva o que Deus tem para você. Viva o que Deus tem para você. Viva, Bruno, o que Deus tem para você. Cumpra a missão. Avance no chamado que Deus tem para você. E dê o próximo passo. Muitas pessoas, elas têm fé, mas não dão o ato de fé. Não conseguem dar o próximo passo. Ficam presos e amarrados na situação do passado. É necessário que você dê o próximo passo. O primeiro ponto dessa mensagem, que eu quero chamar a atenção dos queridos e das queridas nessa manhã, é que a pressão, ela pode aumentar. E quando a pressão aumenta, nós naturalmente recuamos. A pressão não cancela a missão. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Gosto de fazer alguns paralelos para ilustrar a mensagem. Quando as irmãs e os irmãos aqui, porque tem muito irmão bom de cozinha, viu? Eu sou um irmão bom de cozinha, viu, gente? Já deixei o almoço preparadinho para hoje. Ontem à noite, quem quiser ir lá para casa, ó, vai ter bife à parmegiana. O negócio lá em casa é bom. Ontem eu já fui almoçar com meu papai.
Porque lá em casa a gente faz divisão, divisão no bom sentido, tá? Somos 2 irmãos, e aí ele gosta de levar o meu pai para almoçar com o sogro dele. Os 2 são amigão. Olha para você ver, meu pai está me trocando para o sogro do meu irmão. Olha que benção. Brincadeiras. Mas aí eu fui com meu papai ontem almoçar, fiquei o dia inteiro, a tarde inteira com ele. Foi uma grande benção. Foi uma grande benção. Gosto de cozinhar. E aí fiz o almoço para nós lá em casa, porque eu sou papai, tenho que ficar com minhas 2 pérolas e a minha linda esposa, para nós passarmos um momento de comunhão após o culto aqui. Saio correndo aqui, o pastor libera a gente 1 hora, eu já estou correndo para casa. E aí vou lá e a gente tem um momento de comunhão agradável na presença de Deus. A panela de pressão. Quando nós estamos cozinhando feijão, ou mandioca, ou fazendo aquela carne cozida que desmancha, não é isso? Delícias, cozinheiras aí, olha, os cozinheiros. Quando você está lá preparando, a panela começa a pressionar e a expulsar o ar que está lá dentro. E a água vai descendo, e a panela vai inflando, e vai... E a pressão está aumentando. E aí quando chega o momento certo, a gente desliga a panela de pressão. E o que acontece lá dentro? Se a pressão está aumentando, a gente desliga o fogo, o que está lá dentro cozinhou. O que está lá dentro ficou bem preparado. A missão era ter um feijão cozido, o feijão cozinhou. A missão era ter uma carne cozida, a carne cozinhou. A missão era ter a mandioquinha cozida, e ela cozinhou. Agora, se eu não desligo o fogo e deixo a pressão aumentar, a panela vai explodir. Então, ou seja, tem um momento que tem que desligar o fogo. Tem um momento que você tem que reconhecer que Deus está no controle, porque senão a panela vai explodir. Mas a pressão, ela acontece. Para quê? Para que o alimento seja cozido. Eu e você às vezes estamos enfrentando pressões do dia a dia, para que eu e você sejamos maduros na fé. Não quer dizer que vai explodir, quer dizer que vai ficar bem feito, porque Deus está no controle do fogo. Deus não perdeu o controle do fogo, e Ele vai lá e apaga. Certa vez estava conversando com um irmão, e ele falou comigo assim: Bruno, qual comida assa primeiro? No fogão a lenha ou no fogão a gás? E eu falei no fogão a gás, e ele: errado, no fogão a lenha. Porque o fogão a lenha demora para aquecer, mas na hora que ele atingiu a chama dele, ele aquece de tal forma que a comida fica bem feita e no tempo certo e mais rápida. É assim que Deus faz, queridos. Parece que está tudo demorando, mas na hora que começam os sinais, que começa a situação e você faz sentido para você, Deus te coloca, pum, é aí meu filho, vai lá e faça. A pressão não cancela a missão. A pressão é real, mas a missão continua. Faça o que precisa ser feito. Elias estava sendo pressionado. Porque ele estava sendo pressionado, ele temeu. Ele teve medo, levantou e foi embora. O outro ponto dessa mensagem: o medo não pode roubar a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu e você precisamos entender que obedecer a Deus é um princípio que não pode ser negociado. Muitas pessoas estão negociando princípios e valores, e estão perecendo porque estão desobedecendo. Se tem um princípio que nós temos que praticar na nossa vida diária, é obedecer. Obedecer faz com que cada um de nós tenhamos uma vida abençoada, próspera e frutífera nessa terra. Eu e você precisamos entender que é na fraqueza que aprendemos a depender da força dEle. Não é pela força do nosso braço, não é pela força, pelo resultado que a sua empresa possa estar dando, mas é pela força do Senhor. Quando nós reconhecemos a Deus, quando nós reconhecemos ao Senhor e obedecemos a Ele, mesmo quando estamos tremendo de medo,
mesmo quando estamos com o coração aflito, saiba que Deus vai dar o escape, a cura, a recompensa, vem sem demora. Foi o que nós cantamos aqui. O escape de Deus vem. O escape do Senhor acontece na nossa vida, e é no presente século. Você não precisa esperar para se sentir pronto, para obedecer. Muitas vezes o que precisa ser feito é justamente caminhar, mesmo com medo. Às vezes eu estou com minhas filhas, e a Laurinha começa a ter medo do escuro ali, de alguma coisinha. E eu viro para ela e falo assim: filha, vamos para a escola. E a gente sai cedinho, então já está meio no inverno, está de noite ainda. Ela: não, papai. E ela fica assim, e eu pego a mão dela, e ela vai, mesmo com medo ela vai, porque ela está segurando as minhas mãos, e ela sabe que se vier algum bichinho eu vou lá e vou livrar ela. Mesmo com medo, segure nas mãos do Senhor. Mesmo com medo, segure nas mãos do Senhor e vá. Prossiga, caminhe. Terceiro ponto dessa mensagem: Deus é abrigo e não caverna. Deus é abrigo e não caverna. Qual que é a diferença do abrigo e da caverna? O abrigo, ele te abriga, a caverna te esconde. A caverna traz medo, traz pânico, traz pavor. O abrigo traz segurança. O abrigo traz refrigério. O abrigo traz sensação e sentimento de paz. Elias se isolou em uma caverna, tentando fugir de tudo. Quantas vezes o nosso coração se torna uma caverna, e nós nos escondemos nos nossos próprios sentimentos, nas nossas próprias emoções, e fazemos do nosso coração uma caverna. Nos fechamos, inclusive para o Senhor, porque nós não conseguimos enxergar. Está tudo turvo, está tudo pesado. Mas Deus nessa manhã quer tornar o seu coração em abrigo. Abrigo da presença dEle, abrigo do Espírito Santo, abrigo da força e do vigor que Ele nos dá. Quando você faz do seu coração morada do Altíssimo, quando você faz do seu coração habitação da palavra de Deus, você vai ter resposta para a dificuldade. Você vai ter resposta para se automotivar. Você vai ter resposta para conduzir o controle. Porque a caverna ali, naquele sentido de Elias, significa paralisia. Algo que está parado, não tem como ter vida. Algo que está sem ação, está morto. E Elias estava como um moribundo naquela caverna. Ele estava colocado ali e não via mais sentido, queria parar. Mas Deus não deixou ali. Deus enviou o seu anjo para dar uma palavra de direção para Elias. Ali ele entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aí, Elias? Às vezes o Senhor está falando no seu e no meu coração: o que você está fazendo parado aí? Prossiga, saia dessa caverna, saia dessa escuridão, traga a luz, traga a luz. O abrigo de Deus simboliza movimento e segurança, ou movimento com segurança. Nós precisamos segurar na mão do Senhor a destra fiel, para nós caminharmos nessa terra. Eu fico pensando como que as pessoas podem caminhar sem Deus, como que ainda existe gente, pessoas que não enxergam que sem Deus não dá para vencer, que sem Deus não dá para romper. Muitas pessoas estão aí confiando no carro, confiando na força, confiando no recurso financeiro. Mas se não for o Senhor, se não for Deus, não tem como movimentar com segurança. Não tem como. O quarto ponto: receba o sustento e continue.
Elias recebeu. Deus enviou para ele pão e água. Pão simboliza força, sustento. E água simboliza vida. Isso aí. A água de Deus. Jesus disse que aquele que beber da água da vida jamais terá sede. Ele é o pão da vida, que entregou o seu próprio corpo na cruz do Calvário para nos dar vida. E olha o simbolismo que a Bíblia nos traz. Era como se Elias estivesse recebendo a força de Jesus no Velho Testamento. Pão e água. Pão. E não era pão para ele amassar, solvar ainda não, sabe? Já era pão cozido sobre as brasas. O pão já estava pronto, já estava aquecido, era só Elias comer. Isso mostra que ele nunca manda fazer algo sem te sustentar antes. O diabo, quando ele aparece para algumas pessoas que dão lugar a ele dá uma aparência de sustento. Ele dá uma falsa sensação de tranquilidade, uma falsa sensação de que as coisas estão acontecendo, que estão fluindo. Mas o diabo não tem poder de trazer sustento. Só Deus consegue nos sustentar para que nós caminhemos com Ele e prossigamos na verdade. Eu e você precisamos entender isso, porque se Deus está mandando você fazer, se Deus está mandando você executar, é porque Ele vai te sustentar. É porque não vai faltar. O tempo pode estar difícil, pastor, mas a taxação, pastor, mas é isso, é aquilo. O nosso Deus, Ele está acima da economia humana. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. E Ele vai prover não somente o sustento, mas Ele vai te dar força. Ele vai te dar força, porque você vai precisar de força. Esses dias eu tenho me dedicado um pouquinho mais lá na musculação. Virei os 40, aí o metabolismo desacelera um pouco, né? E aí o médico falou comigo, não tem jeito, tem que pegar peso. Eu falei, mas eu já pego minhas meninas no colo. Eu faço a Luísa quando ela quer, porque ela quer só o colo da mamãe, dormir, eu coloco ela aqui, ela é pesadinha. Ele falou, não, esse peso aí não vale não, você tem que puxar peso mesmo. E aí, como dói? Como dói fazer força? Como dói você se preparar? Como dói você mexer com o seu corpo? Eu atendo alguns atletas no consultório e eu gosto de ver o empenho do atleta. Eu gosto de equiparar a nossa vida espiritual com a vida de um atleta. E um em particular é muito dedicado. E ele estava me contando esses dias que ele tem uma rotina de treinos físicos muito grande, coletivo também, mas ele tem uma rotina muito pesada. E aí ele tem uma folga na semana, que geralmente é na segunda-feira. Sabe o que ele faz na segunda-feira? Ele vai para a empresa lá treinar na folga dele. Para quê? Para que ele não perca o ritmo. Assim eu e você precisamos fazer. Nós precisamos treinar, treinar, treinar. E treinar aonde? A palavra de Deus. Ler dia a dia. Ler todos os dias pela manhã. Ler todos os dias ao entardecer. Lerem todos os dias antes de dormir. Porque é importante que você esteja bem alimentado. E o alimento de Deus para mim e para você chama-se a palavra de Deus. Porque quando o dia mau chegar, você vai ter a palavra da verdade para animar o teu coração. Anima-te, fortaleça-te na verdade. Mas Ele vai prover forças e recursos. Sabe o que as pessoas esperam? Ter tudo para poder começar.
Os grandes empreendedores, a maioria deles, são pessoas que arriscam. São pessoas que já quebraram 2, 3, 4 vezes. Mas são pessoas que arriscam, porque elas não esperam ter para começar. Elas não esperam, eu vou esperar o dia que acontecer de eu ter isso, ter aquilo, eu vou fazer. Não espere ter para começar. Coloque o primeiro passo. Coloque o primeiro pé com responsabilidade. Eu não estou mandando você ir lá e fazer financiamento a longo prazo e colocar no carnê Jeová Jiré, não. Não é isso não. Colocar no cartão de crédito e falar Deus proverá, não é isso. Mas um ato de fé você precisa fazer. Algo que você precisa colocar no seu coração. Eu preciso agir com fé. Porque você vai começar. E aí sim, com fé, você pode confiar. Porque Deus vai enviar o sustento. A partir do momento que nós exercitamos a nossa fé, com ação, Deus envia o sustento. Amém. Último ponto para nós caminharmos para o final. Levanta-se e faça. Elias recebeu uma direção. Deus disse para Elias: levanta-te e coma, pois a sua viagem será longa. A sua viagem será sobremodo longa. Era hora de parar de descansar. Muitas pessoas querem ficar só na zona de conforto. Só querem ficar na zona de descanso. Tem hora que o descanso incomoda. Uma pessoa que está acamada no leito, os enfermeiros têm que ficar virando e mexendo, porque a posição de conforto chega uma hora que ela já não é mais posição de conforto. Ela já começa a causar feridas. Muitas pessoas estão feridas na alma, porque estão na zona de conforto. Muitas pessoas estão feridas, porque não deram o próximo passo, e ficaram na zona de conforto. Talvez Deus esteja dizendo isso para nós hoje, nessa manhã. Como disse para Elias. Em português bem grafado, Deus estava dizendo para Elias: eu já te alimentei. Eu já te dei comida. Eu já te curei. Você já recebeu a cura da sua depressão. Eu já te tratei. Eu já te tirei. Eu já te fortaleci. Agora vai lá e faz o que precisa ser feito. O problema é que às vezes as pessoas recebem a palavra de cura de Deus e ainda ficam procurando a doença. Deus já curou, Deus já fortaleceu, e a pessoa não consegue sair. Essa é uma manhã que Deus está falando nos nossos corações. Faça o que precisa ser feito. Ninguém vai fazer por você, nem Deus vai fazer o que você precisa fazer. Elias fez, Deus agiu. Deus deu a direção, Deus deu o sustento, mas quem teve que caminhar longos dias foi Elias. Elias não foi transpassado, ele não foi transportado, ele não pegou um avião, ele não pegou um jegue, ele não pegou um camelo, ele foi andando, porque era com ele o tratamento. Deus deu sustento, Deus deu força. Eu já te alimentei, Elias, vá e faça o que precisa ser feito. Elias mostra que não é errado sentir medo ou fraqueza, gente. Tem muitas pessoas que falam que a pessoa está fraca, ela está com demônio. Tem hora que é o natural. A jornada está pesada, o fardo está pesado, mas Jesus nos deu a direção: vinde a mim, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Venha a mim que eu te farei descansar. Mas o problema é que as pessoas querem ficar no descanso. O descanso é momentâneo, é uma pausa para você recarregar as energias e caminhar, e prosseguir, avançar.
Eu gosto de viajar de carro. Amo viajar de carro. Gosto de pegar o carro e viajar. E já faço o meu roteiro de paradas. Porque chega um momento que você tem que parar. Tem que ir no banheiro. Tem que comer alguma coisa. Recuperar e prosseguir. Tem pessoas que não gostam. Que gostam de ir daqui para São Paulo direto. Nem no banheiro vai. Não sei como é que aguenta, né? Deve ter alguma maquininha lá assim no banco assim que sai alguma coisa, né? Deve ter, porque não tem condição. E aí a pessoa chega lá. Ela chega mais rápido até. Mas chega lá talvez com um problema urinário, uma contenção, né? Que não cuidou. Agora tem aquelas pessoas também que a cada 50 quilômetros, igual no pedágio, tá parando. Para comer o pão. Olha o pão de queijo, vou parar. Aí para, comer o pão de queijo. Aquele lá, a linguiça da Beth, né? Eu vou parar na linguiça da Beth. Aí vai, come a linguiça da Beth. Não, aí para, rocambole na região lá em cima, lá, ó, Zona da Mata. Vou comer o rocambole. Aí para, não sei o que, vai pegando. Aí não, mais na frente, chegando em Juiz de Fora, tem outro pão de queijo lá gostoso. Vou parar para comer. Vai chegar a que horas? Nunca, né? Então tem que ter o ponto de equilíbrio. Parar para descansar, recarregar as energias e prosseguir. Amém. Foi isso que Deus deu de direção para Elias. Ei, Elias, lembra o que eu fiz contra os profetas de Baal? Trazer à memória aquilo que dá esperança. Recarregar as energias, Elias. Vá, meu amigo, agora já está no seu caminho. Vá. É com você agora. É com você. O que Deus te confiou não pode esperar. O que Deus tem confiado a você, a mim, não pode esperar. Não pode mais esperar. Não importa a pressão. Não importa a jornada. Não importa a dificuldade. Precisa ser feito. Não pare de lutar. Não pare de adorar. Amém. Não pare de clamar. Amém. Não pare de dobrar os seus joelhos. Amém. Ah, mas está difícil, pastor, não estou tendo nem força para orar. Já ouviu alguém dizendo isso? Eu não consigo nem mais ver a Deus. É porque você saiu do caminho dele. É porque você saiu da mão do Senhor. É porque você priorizou outras coisas. Ao invés de priorizar o reino, ao invés de priorizar o Senhor. Não deixe de obedecer. Não deixe de seguir na direção. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Ela é objetiva. Prossiga. Prossiga. Caminhe. Ainda não é o tempo de parar. Ainda não é o tempo de parar de lutar. Ainda não é o tempo de parar. Porque Deus tem promessas para cumprir na minha vida e na sua vida. Deus tem promessas para cumprir na minha vida e na sua vida. Não é tempo de parar, prossiga. Não pare de lutar. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tem prazer em dar direção para o meu e para o seu coração. E nessa manhã, se você entendeu que cabe a você agora, porque Deus já te deu pão, já te deu água, já te deu força, já te curou, agora é contigo. Agora existem pessoas que ainda não receberam o pão, a água, quem dirá a força. Essa é uma manhã onde você pode fazer isso aqui, onde você pode declarar a sua dependência, a sua exclusividade no altar do Senhor.